Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora vocês vão estar vendo isso, mas isso aqui é só para a gente fazer meio que um tutorial aí, uma explicação geral do cronograma da catequese para não gerar dúvida e para todo mundo estar por dentro de por que que existe essa ordem lógica, tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. As datas importam muito pouco aqui, é para se adaptar. Quem faz no sábado, lá na paróquia, as datas são essas. Quem faz na segunda, a data é outra. Tem aqui com as datas de segunda também, né? Que a gente adaptou. Mas quem está dando a catequese também na capela, parece que está com a data um pouco desencontrada. Eu vou falar até um pouquinho sobre isso, como que alguma coisa dá para mexer aqui. Mas vamos entender a ordem lógica, tá? Então vamos lá. A coisa toda começa com o pré-catecumenato. O pré-catecumenato é meio que você dá uma ideia estrutural da realidade, de como as coisas são. Nós não estamos nem falando de religião ainda, nós estamos falando da essência do homem e da essência do existir, do mundo existir e da realidade. E por que isso tem que vir primeiro? Por alguns motivos. Primeiro, porque para a gente começar a entender a Deus, a gente tem que entender o homem, porque Deus é meio inalcançável através da exclusiva razão e da tentativa, né? Mas como o homem é a imagem e semelhança de Deus, a gente precisa entender o homem para entender a Deus e também entender a Deus para entender o homem como o homem seria se ordenado fosse, né? Se fôssemos perfeitos, como que a gente deveria estar refletindo a Deus. Então os dois primeiros encontros, o nome deles assusta, mas é só porque é um nome técnico interessante de colocar. Mas na verdade, assim, esse primeiro encontro que a gente chama de antropologia catequética, é porque antropologia é estudar o homem, né? Só que estudar o homem aos olhos da catequese. Então, ali a gente mostra que o homem ele tem grandes anseios e a gente deixa muito óbvio o quanto que a gente é o tempo inteiro movido pelos nossos desejos. Mas a gente direciona esses desejos para o lugar certo ali nesse encontro. E falamos sobre o sentido da vida, como que é realizar esses desejos que são o sentido da vida. O problema é que você precisa descobrir como realizar esses desejos, o que de fato você está desejando, né? E aí, depois disso, a gente mostra que, na verdade, como você tem sede de Deus, como investigar, como buscar responder a esse desejo. É o segundo encontro, que é o teologia ou metafísica catequética. Né? Assim, metafísica é aquilo que está além da física. A gente mostra que esse desejo vai além meramente do mundo físico, então a gente vai fazer essa busca de para onde esse desejo aponta e o que de fato eu estou desejando e como de fato alcançar isso que eu estou desejando. Né? Aí a gente fala sobre se Deus existe, e o que exatamente é uma religião e como que é o jeito correto de você buscar esse caminho, já que a gente não é capaz de fazê-lo com as nossas próprias forças, uma vez que Deus já se revelou. O caminho é seguir o caminho que Deus deixou, né? Por isso a Igreja Católica, e aí a gente fala um pouco disso. Esses dois primeiros encontros, eles são meio que essa apresentação, meio que dizendo assim, aqui você vai se entender para entender a Deus e aprender o caminho para chegar a Deus. Por isso eles são essa introdução, esse introdutório. Ele é chamado de pré-catecumenato porque ele ainda não entra na doutrina da Igreja, ele simplesmente evidencia uma realidade e uma angústia latente em qualquer ser humano, e a gente se oferece como a chave para resolver isso. Por isso ele é pré-catecumenato. Tá? Então isso tem que ser o primeiro encontro, não faz sentido dar isso depois. Aí a gente vai para o início da fé. Vamos... Tem um ponto aqui, ó, esse ponto de relação com Deus, depois do início da fé, ele é um pouquinho móvel. A depender das necessidades de cada ano, você pode jogar para cá ou para lá. Não é bom que ele fique para o final, mas ele não necessariamente compõe a estrutura, a linha de raciocínio. Tá? Mas como é interessante que mais para o começo a gente fale dele, é bom que a gente não deixe muito para o final
e ele consegue ficar sendo móvel dessa forma. Mas eu vou falar dele na hora que eu chegar, porque isso aqui é a estrutura que a gente fez para esse ano. Então, uma vez que a gente já falou de antropologia catequética e de metafísica catequética, o pré-catecumenato, aí a gente mostra toda a linha de raciocínio da doutrina da igreja, né? Então, a gente começa os encontros com a história da salvação. A história da salvação é onde a gente fala da criação do mundo, que a gente já falou um pouco na metafísica catequética, mas a gente fala da criação do homem, de como que o homem se perdeu, e aí a gente já faz aquele link ali com por que a gente projeta tanto os nossos desejos em outras coisas, né? Mas como o homem se perdeu através da queda, Adão e Eva, e mostramos como que Deus tem um plano de salvação. Desde o momento em que o homem se perde, Deus já vem com um plano de salvação, e contamos toda a história do povo de Deus, Abraão, na verdade, assim, desde Adão e Eva, né, que a gente já falou um bocado aí, mas aí vem Abraão, vem Moisés, vem os profetas, a gente fala de todas essas coisas e como que tudo isso vai apontando para o auge da salvação, que é a vinda do Messias, a encarnação de Jesus. Essa é a primeira parte da história da salvação. E aí, numa segunda parte, num segundo encontro, aí ele é muito cristológico. Quem é Jesus? Por que Jesus tinha que ser homem, tinha que ser Deus? O que significa dizer que Jesus nos salvou ao morrer na cruz? O que é esse sacrifício? Em que esse sacrifício é tão perfeito e como que ele me salva? Por que a gente continua celebrando ele todos os dias na missa, a importância da missa? E a gente gosta muito de que esse encontro se encaixe antes da Semana Santa, para que as pessoas possam ter uma vivência muito mais plena e mais profunda da Semana Santa, né? O ideal é que ele se encaixe antes da Semana Santa. No nosso caso, este ano ficou perfeito, que se encaixou no sábado, com o domingo de Ramos no dia seguinte. Ficou perfeito. Tanto que aqui a gente tem, em seguida, um recesso por causa do sábado de Aleluia, né? Semana que vem. Uma vez que a gente falou de Deus Pai criando o mundo, todo o plano de salvação, falamos de Jesus, a gente completa a Trindade no próximo encontro falando do Espírito Santo. Então, nesse encontro do Espírito Santo, a gente vai falar também sobre a Santíssima Trindade. A gente vai tentar desvelar esse mistério gigantesco da Santíssima Trindade e falar muito sobre o Espírito Santo. E no encontro do Espírito Santo é muito bom que a gente fale sobre a graça, de como que a graça habitual, a graça atual, elas atuam na nossa caminhada, na nossa busca por estar nos caminhos de Deus, na busca pelas virtudes, todas essas coisas. Então, o sentido de graça vem muito forte aqui, mas a gente fala muito do Espírito Santo, dos dons do Espírito, como no aspecto histórico também, em Pentecostes, mas eu acho que a grande chave desse encontro é a graça. Tá? E aí, num sentido cronológico lógico, a gente pularia para esse encontro aqui, ó, de igreja, porque a gente falou que Deus nos criou, Jesus nos salvou e o Espírito nos move. E aí a gente já fala sobre o que Jesus deixou como legado, né, que é a igreja, e enviou o Espírito Santo para garantir a infalibilidade dessa igreja. Neste ano agora, de 2023, a gente optou por colocar aqui essa parte de oração e de Maria, que não entram nessa linha de raciocínio, por um motivo muito prático. Eu vou estar de férias, então a gente jogou ele aqui. Mas muitas vezes a gente joga ele aqui também, ó, entre a parte de igreja e a parte de escatologia, né? Na pior das hipóteses, ele vem por último, mas eu acho que já vai ficando muito tarde. Quanto antes, melhor, porque a gente já começa a despertar neles tanto o amor por Maria, quanto a necessidade de oração, para eles terem uma vida de oração. Inclusive, Maria, como mês de maio é o mês de Maria, é bom que a gente fale ali, ou no finalzinho de abril, ou no inicinho de maio, sobre Maria. Esse ano a gente fez dessa forma, né? A ordem aqui também, se vai falar de oração antes de falar de Maria, ou depois, não importa muito. Tá? São encontros um pouco isolados, mas necessários. Então, a gente tem um encontro de Maria, para falar, para desconstruir qualquer ataque, principalmente os protestantes, né, contra Maria. A gente fala muito da importância dos dogmas marianos, 4 dogmas, a gente explica eles, e a gente mostra
como que mesmo o Antigo Testamento todo já apontava para Maria e que ela completa o mistério, né, através de todos os símbolos, seja o símbolo de Eva, seja o símbolo da mãe do rei, ali na época de Davi e Salomão, principalmente, seja o símbolo da Arca da Aliança, ou até mesmo lá no Apocalipse, como que a mulher revestida de sol, né? Então, tudo isso a gente fala de Maria. Um formato interessante que tem aqui, que de vez em quando a gente faz, é algum testemunho mariano. A Virgínia é uma pessoa muito boa para falar disso, e tem muitas pessoas com experiências marianas muito fortes. E eu acho bacana que se faça dessa forma. No encontro de oração, esse primeiro encontro de oração, que é a oração mesmo, é um encontro doutrinário de oração. O que é oração? Para que rezamos? Que a gente reza não é para que convencer Deus de nada, nem para mudar o desejo de Deus, pelo contrário, é para que a nossa vontade se adapte à vontade de Deus. Né? Eu acho, para mim, esse é o ponto mais chave. A gente faz um link também ali com a graça, né, do Espírito Santo. Por isso, talvez você colar a oração antes de Maria, vindo já do Espírito Santo, seja também um jeito interessante. Mas falamos também de tipos de oração. A gente vai falar de oração verbal, oração mental, sobre as orações já memorizadas, né? A oração pronta e a oração espontânea. Não precisa entrar nos tipos mais aprofundados de oração, né? Oração de recolhimento, oração de... até esqueci aqui, são 9 tipos, né? Aqueles mais profundos ali, das moradas mais internas. Mas a parte para iniciantes a gente falamos também sobre Lectio Divina, né? Falamos sobre meditação, como meditar. Podemos falar um pouco sobre as regras de oração, como cada um organiza a sua vida de oração e da importância, como que a vida de oração, como que a vida sem oração parece que ela fica estagnada, como que ela é como se a gente estivesse tentando subir numa escada rolante que está descendo e aí de repente a gente para, né? A oração é como se fosse essa subida da escada rolante que desce. Se a gente parar de fazer a força para subir, a escada rolante nos joga para baixo. E aí depois teremos esse encontro aqui, que é uma espécie de oficina de oração. O que é a oficina de oração? Aí a gente vai para a prática da oração. Aqui também a gente pode encaixar as regras de vida, né? Como cada um organiza suas regras de vida de oração. Podemos falar... A gente destrincha as orações memorizadas, principalmente Pai Nosso e Ave Maria, porque todo mundo sabe de cor, mas todo mundo entende tudo que está rezando ali? Não necessariamente, né? Podemos também aqui repassar o credo, porque nesse primeiro semestre a gente está falando, todos esses encontros, os que já foram e os que ainda vêm, a gente está falando do credo. No final do primeiro semestre a gente vai ter fechado o credo certinho, né? E eu sugiro muito também que a gente faça até uma oração do terço, a gente reza o terço junto ali nesse encontro. Agora, esse encontro de oficina de oração, se a gente precisar cortar um encontro, tá aí um encontro tranquilo de cortar, porque a gente pode jogar a explicação da Ave Maria no encontro de Maria, a explicação do Pai Nosso no encontro sobre oração, de forma geral. E rezar o terço junto pode se combinar num outro horário, ou pode não ter, se for o caso, ou se conseguir encaixar no encontro de Maria, também pode, né? Então, esse é um encontro bastante maleável. Precisou cortar, usa esse, tá bom? E aí a gente segue, seguindo da linha que a gente tinha deixado ali quando a gente falou do Espírito Santo. Então, Jesus deixou um legado natural, que é a igreja. A igreja que é o método de Cristo, né? Então, a gente vai falar, o que a gente vai falar aqui? Por que a igreja católica é a única? A gente fala basicamente da igreja una, santa, católica e apostólica. Em torno dessas 4 características da igreja é que a gente estrutura o encontro. E aí aqui a gente vai explicar por quê. Ok, Deus criou o mundo, fez a história de salvação, veio o Messias, nos salvou, deixou um legado que enviou o Espírito Santo para que nos conduzisse e deixou esse legado, seja a parte sobrenatural, o Espírito Santo, seja a parte natural, a igreja. Mas por que essa igreja? Por que as igrejas protestantes não valem também, já que elas também são cristãs? Por que só a católica? Por que a católica é a única verdadeira? Né? Por que a católica é verdadeira ou não existe uma igreja verdadeira? A única que pode ser a verdadeira é a católica. Falamos um pouco sobre os principais dogmas de fé,
Falamos um pouco da questão de só poder existir uma igreja, já que é só um Deus. Falamos a questão da igreja ser santa e ela não erra nunca por causa da infalibilidade do Espírito Santo, das promessas de Jesus. E quando acontece algum erro no percurso, é porque aquele que foi responsável pelo erro deixou de ser igreja naquele momento e não está seguindo os ensinamentos da igreja, que é infalível, né? E aí, uma vez que falamos de igreja, o próximo, naturalmente, Bíblia. Aí a gente vai falar da Bíblia, que a Bíblia é um fruto do qual a igreja é a árvore, que as fontes da verdade na igreja não são somente a Escritura, a gente desconstrói aí o solo Escritura do Lutero, né? E aí a tradição, aqui que a gente fala de tradição, magistério e Bíblia, o que é a Bíblia, a gente dá uma oficinazinha de ensinar eles a procurar os livros na Bíblia, como que escreve, conta um pouco, a gente já falou da história de salvação, então a gente conta a história bíblica, mas conta ela muito rápido aqui. E aí eu gosto de finalizar com duas perguntas. Por que acreditar na Bíblia? Mais direcionado para os excessivamente racionais, agnósticos, ateus. E por que não acreditar somente na Bíblia? Essa aí para desconstruir aqueles que vêm de uma raiz protestante, né? Uma vez falado da igreja e da Bíblia, aí tem esse encontro aqui que é mais um... Ele tem que vir aqui, porque você está no assunto igreja, mas ele também é um encontro que, se precisar diminuir, ele dá para tirar. Que é o quê? A história da igreja. É um encontro sobre história mesmo. Aqui a gente vai desconstruir o tanto de boato que acontece em aulas de história, no consciente coletivo. Todo mundo que acha que a igreja foi a favor da escravidão, que as cruzadas foi um ato de violência da igreja, que a Inquisição é um grande absurdo. A gente fala, claro, a gente não passa pano para os erros que aconteceram no caminho, mas a gente mostra o tempo inteiro o quanto a igreja sempre foi sábia em fazer o que fez e coloca isso dentro de um contexto histórico e mostra o que de fato é erro e o que é perseguição e etc., né? O que é uma tentativa de desmoralizar a igreja. E aí a gente conta a história mesmo, porque para você conhecer, se a pessoa está entrando para essa igreja, está buscando o sacramento que vai colocar ela definitivamente como membro dessa igreja, membro ativo e maduro dessa igreja, né, que é a Crisma. Mas ela precisa conhecer a história daquilo que ela quer fazer parte, porque é impossível amar o que não se conhece, né? Então, isso é o grande ponto da catequese, a catequese como um todo, né? É impossível amar o que não se conhece. A pessoa está na catequese para conhecer aquilo, para poder amar algo e conhecer para poder amar, né? Aí, beleza, uma vez que a gente falou da criação, falou do próprio Deus, falamos da oração, falamos da igreja e da Bíblia, a gente fica faltando sobre a parte teológica, sobre a parte do credo de forma geral, sobre tudo aquilo em que a gente crê, fica faltando dois pontos chaves, que a gente chama de escatologia, que na verdade, a escatologia são os últimos tempos, né? É a vida eterna, é a condenação, a salvação. Então, para falar disso e finalizar o credo, os pontos que a gente ainda não tocou do credo são justamente esses, a gente tem um encontro aqui sobre pecado e misericórdia. Nesse a gente vai falar basicamente o que é pecado, né? Explicar toda a estrutura do pecado mortal, pecado venial, explicar o que é o tal do pecado capital, e as consequências do pecado, e aí falando sobre consequências do pecado, é impossível que também não se estruture aí céu, inferno e purgatório, né? Condenação, salvação, aqui a gente fala, já dá uma pincelada de confissão, necessário falar sobre isso nesse encontro, depois a gente vai ter um encontro sacramental de confissão, mas aqui a confissão enquanto instrumento de salvação, né? Falamos também de indulgência, já que falamos de purgatório. E aí, no outro encontro que finaliza isso, é um encontro sobre anjos e santos, é sobre o mundo sobrenatural. A gente só para matar a curiosidade, a gente fala um pouco de anjos, mas é principalmente sobre santos e santidade, um convite à santidade, né? Sobre a comunhão dos santos, mais um encontro apologético para diminuir as acusações infundadas, principalmente dos protestantes, né? Explicar por que pode imagem, explicar por que a gente pode venerar os santos, explicar por que também que mostrar toda a estrutura, toda a defesa doutrinária de por que os santos podem interceder por nós e, principalmente, mostrar para eles que cada um de nós é chamado a ser santo
e um convite à vida de santidade, um convite à busca incessante pela santidade. Eu acho que isso encerra de uma forma muito bonita o semestre, porque na verdade o grande objetivo da vida, que a gente falou lá no primeiro encontro, qual o sentido da vida? É buscar a Deus. Ok, como? Sendo santo. Então a gente encerra aqui o primeiro semestre fechando um conteúdo por completo. No nosso caso, esse ano, a gente está pensando em talvez aqui no dia 1º de julho, que ainda não está marcado nesse cronograma, em fazermos um retiro. E aí a minha ideia com esse retiro é que a gente falasse que ele fosse focado principalmente nas virtudes, que não é algo próprio de uma estrutura de catequese, mas é algo fundamental. E eu acho que aqui entra muito bem, porque se está sendo convidado à santidade, ok, como? Começa pela busca das virtudes, tentando ser uma pessoa virtuosa, podemos explicar sobre a estrutura da alma, que o Vitor faz muito bem, podemos falar sobre uma vida de virtudes, podemos explicar quais são as virtudes, tem todas elas, dá para fazer umas 3 ou 4 pregações aqui, tranquilo. E aí a gente encerraria o semestre. Mas isso aqui não é obrigatório, não faz parte da estrutura de forma geral, é só a ideia desse ano. E aí, quando a gente voltar, pode ter uma volta com feedback, com testemunhos, meio como uma boas-vindas, ou não, a depender de como que dá para estruturar o cronograma. E aí a gente volta nos mandamentos. No primeiro semestre inteiro a gente ficou no credo e apresentar para eles toda a estrutura de fé, né? Aí agora de fé e de esperança também. Agora a gente vem para a prática. Ok, beleza, sou chamado a ser santa, mas como, né? Como que eu estruturo a minha vida em volta disso? Bom, para começar você tem que estruturar as balizas, que são os pontos de onde você não pode passar, de onde você não pode abusar. E a gente explica o que são os mandamentos, por que eles são regras, como que eles são regras de liberdade, apesar de não parecerem pela sua própria estrutura, eles ficam parecendo que é limitação de liberdade, e aí a gente vai entrar com o conceito de o que de fato é liberdade, né? E vamos de mandamento em mandamento. Alguns a gente coloca juntos porque o encontro é grande o suficiente para alguns. Alguns mais complexos, não. Então a gente fala do primeiro e do segundo, mostra muito sobre as idolatrias, sobre como que esse mundo de hoje tudo é idolatria, as pessoas idolatram de tudo. A gente desconstrói essa coisa, as manias de hoje de horóscopo, todas essas porcarias aí. Depois, no segundo encontro de mandamento, a gente vem com o terceiro e o quarto. E já coloca os mandamentos da igreja junto, porque eles estão muito relacionados com o terceiro, né? De guardar domingos e dias santos. E falamos também muito do quarto, do honrar pai e mãe, colocamos as autoridades junto nisso. Tal. E não só falar, né? Mostrar o tempo inteiro nos mandamentos, a gente tem que ter como origem o Sermão da Montanha, em que Jesus pega os mandamentos, tira eles da literalidade, vai desdobrando, 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 mostrando como que o tempo inteiro a gente, na nossa vida relativista, a gente está sob o risco de desrespeitar os mandamentos. E aí depois do primeiro, segundo, terceiro e quarto, a gente vem para o quinto, que é um mandamento muito delicado, que é o não matar, e ele parece um mandamento bobo, a maioria das pessoas acha ele muito fácil, mas ele é um mandamento muito complicado porque ele envolve ressentimento, ele envolve o perdão, ele envolve o falar mal, ele envolve uma série de coisas que são corriqueiras. E ele também envolve assuntos muito polêmicos, como, por exemplo, aborto, como o uso de anticoncepcionais. O uso de anticoncepcionais é muito próprio do sexto, mas ele atinge o quinto também, porque o uso de anticoncepcionais também é abortivo. Então, o quinto mandamento é um mandamento muito delicado de se dar. Tem que tomar muito cuidado, porque senão ele fica muito mal dado. E depois vem, talvez, o mais delicado para o mundo de hoje, que é o sexto, né? Que a gente junta com o nono, porque eles são totalmente correlacionados. Eu gosto de fazer ele em 2 encontros. Um encontro eu dou a base inteira de teologia do corpo, e aí no segundo encontro eu dou ele na estrutura de mandamento do que pode, o que não pode, mas atendo explicado a teologia do corpo. Eu acho que é muito importante, porque senão ele fica um conjunto arbitrário de regras. Se a gente não explica a teologia do corpo, ninguém consegue perceber o porquê do sexto mandamento. Fica parecendo uma coisa retrógrada. Mas se veio de Deus, não é retrógrado. O problema é que o homem se afastou tanto de Deus que o mundo hoje debocha do sexto mandamento. Por isso que ele está em 2 mandamentos aqui. E aí a gente fecha com o sétimo, oitavo e décimo. Né? Pulo o 9 porque o 9 já colou lá no sexto.
Também são, todo e qualquer mandamento é muito importante. O sétimo e o décimo a gente consegue juntar muito os dois, porque o não roubar e o não cobiçar coisas alheias acabam ficando muito unidos. E o oitavo sobre o falso testemunho, falar mal do outro também entra aí, fofoca, mentir, uma série de coisas, né? Ok, aí a gente fecha mandamentos. E aí fica faltando, na estrutura de catequese, que é credo, oração, mandamentos e sacramentos, ficou faltando sacramentos. Então a gente já começa dando a noção geral dos sacramentos, mostrando como que a nossa igreja é uma igreja ao mesmo tempo espiritual, mas ao mesmo tempo também muito natural desse mundo sensível em que a gente vive, e os sacramentos fazem essa ponte porque eles são um sinal visível de uma realidade invisível. Acho que vale alguns testemunhos de vez em quando de mostrar como que a vida sacramental também é uma vida santificante, né? Então a gente está mostrando, a gente chama eles a santidade, aí a gente vem com uma vida de virtudes, uma observância dos mandamentos e uma vida sacramental, que é aquilo que dá força, porque a gente não consegue observar os mandamentos por nossas próprias forças, a gente também não consegue levar as virtudes para um nível espiritual com as nossas próprias forças. Para isso, a gente precisa da grande gasolina, que é a vida sacramental. E aí a gente vai. A gente pode fazer batismo e crisma junto, que são muito relacionados. Né? No segundo, apesar dos de iniciação serem batismo, crisma e eucaristia, aqui está invertido, não tem problema, pode desinverter. Isso aqui é porque eu puxei do ano passado. No ano passado, como ia ter a confissão de todo mundo, para a gente era importante que em seguida de batismo e crisma viesse o da confissão e da unção dos enfermos. Mas pode inverter com a Eucaristia, não tem problema nenhum, tá? Na ordem do catecismo é invertido. Batismo e crisma, depois a Eucaristia. No de Eucaristia é muito importante falar muito sobre... É muito legal, às vezes, encaixar aqui uma adoração, se for possível. Falar sobre a importância da Eucaristia, de estar sempre comungando com uma comunhão constante. Para isso tem que também ter uma confissão constante, tudo isso. No encontro sobre confissão e unção dos enfermos, eu gosto também de conduzir um exame de consciência, porque muitos ali ou nunca confessaram ou não estão acostumados, já que não confessam há muitos anos, e aí a gente ajuda nesse exame de consciência, porque aí começa a clarear. Esse encontro ele tem muito testemunho de gente que fala como que nesse encontro a pessoa percebe o tanto que ela andava errante, sabe? Então esse exame de consciência é muito importante. Porque falar da unção dos enfermos da confissão, ainda mais que a gente já falou da confissão lá no pecado, é rápido. Então esse exame de consciência aí de uma meia hora, 40 minutos com todo mundo, se for o caso, fazer um momento de oração, é muito bacana. De Eucaristia já falei, acho que a adoração aqui encaixa muito bem, tá? E aí, matrimônio e ordem. Matrimônio e ordem, eu gosto de fazer separado, apesar de achar que o encontro da ordem ele é muito curtinho e dá para fazer ele bem rápido, eu não acho legal o de matrimônio ser rápido. Porque a maioria das pessoas que está ali tem vocação ao matrimônio, falar é meio que em um encontro fazer um resumão ali do curso de noivo, sabe? O que é o matrimônio, a importância de se valorizar e tal. Então eu gosto de fazer separado. Mas, precisando diminuir, um caminho também é juntar matrimônio e ordem num único encontro. Tá? Outra coisa, os encontros de sacramento, de forma geral, são ótimos para chamar convidados para falar no lugar. Porque você vai ter a pastoral do batismo que pode falar no primeiro encontro. Você vai ter ministros de Eucaristia ou alguém de liturgia para falar sobre a Eucaristia. Pessoas que trabalham na pastoral familiar ou que trabalham com métodos naturais para falar sobre matrimônio. Um padre ou um diácono, um seminarista para falar sobre o sacramento da ordem é muito bom. Então aí é uma hora que dá para abusar dos convidados, ok? E aí, tendo fechado toda a estrutura do catecismo, a gente entra com liturgia. Por quê? Para eles viverem bem a missa, para eles saberem viver tudo que envolve essa vida sacramental. Né? Então a gente faz dois encontros, um teórico que a gente explica de fato o que é a missa, ali o banquete do Cordeiro ajuda muito nisso,
Mas vamos falar de tempos litúrgicos, do ano litúrgico, sobre as cores, paramentos, objetos. Objetos e paramentos, se não der tempo, não tem problema, pode ficar de fora, mas a gente fala muito sobre essa estrutura, a estrutura das leituras, como quando se divide em A, B e C nos domingos, como se ele divide em ano ímpar e ano par durante a semana, todas essas coisas vão entrando aí, falando sobre diferença de solenidade, festa, memória, tudo isso entra aí. E a gente mostra no ano litúrgico como que ele se dá, né? Como que ele gira em torno da Páscoa e do Natal, e o resto vai se desdobrando daí, as grandes festas que a gente tem no ano. Tá? E aí, no encontro seguinte, a gente faz uma missa explicada. A gente vai passando pela missa inteira. Isso é impressionante como que mudam, as pessoas passam a assistir a missa de forma completamente diferente, a participar da missa de forma completamente diferente depois desse encontro. É desdobrar cada pedacinho mesmo. Se achar muito difícil falar em um só, pode falar em dois. Em um você faz os atos iniciais e a liturgia da palavra, no outro você faz a liturgia eucarística e os atos finais. Né? E aí esse verdinho aqui é um encontro de encerramento. Quando sobra mais encontros, às vezes a gente encaixa aqui alguns assuntos isolados, que pode ser, por exemplo, virtudes, que a gente quer falar lá no retiro, justamente porque a gente não vai ter tempo para falar no final. Mas pode encaixar aqui um encontro sobre virtudes. Ano passado a gente fez 2 sobre virtudes e 1 sobre doutrina social da igreja. Foi excelente. O Diácono Osmar falou para a gente. Mas esse ano a gente não vai ter esse tempo. Pela estrutura do ano, acabou que acabou dessa forma. Então, eu gosto sempre de terminar com um encontro que é meio assim, e agora o que é que eu faço? A gente faz um momento de oração um pouco maior e meio que dá para eles assim uma diretriz, para não jogar, agora se acabou, vocês vão receber a crisma semana que vem, acabou e vocês vão para o mundo aí e se vira com o que a gente te deu, né? Então é meio que dá um pouquinho cada um conta um pouquinho como que faz na sua vida para poder viver as virtudes, para poder ter essa vida sacramental, suas regras de oração. Nós, né, falamos um pouco sobre isso, damos algumas dicas de direção espiritual, de livros a ter, né? Sim, principalmente, o principal aqui, se engajar numa pastoral, uma vida de serviço, uma vida paroquiana. E aí, por último, termina com o crisma, ok? Acho que era isso que a Leide pediu para eu falar para vocês. E se tiver alguma dúvida, podem me mandar, podem compartilhar, a gente pode debater isso e compartilhar lá no nosso grupo de etapa. Se alguém quiser mandar no particular também não tem problema. Sugestões são super bem-vindas, se tiverem alguma coisa para contribuir aí, para dar sugestões, para a gente mexer, mas é basicamente isso, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, uma Santa Semana Santa.